Obrigado, doutor. Daria a palavra agora ao Dr. Carlos Veiga. Eu pediria, se eventualmente entenderem que algumas das respostas dadas coincidem com aquelas que seriam as vossas respostas, podemos dar a questão por respondida e passar eventualmente a outras. Deixo isso ao vosso critério. Muito bem. A primeira questão é sobre a qualificação do sistema e a sua prática. Eu aqui faço minhas as palavras do Dr. Márcio. Ou seja, eu acho que o nosso sistema é de parlamentarismo mitigado. Não creio que tenha havido na sua prática uma proeminência do Presidente da República, antes pelo contrário. Eu continuo a pensar que os dois anteriores presidentes não exploraram as potencialidades do sistema. Não é que tenham sido rainhas de Inglaterra, está fora de questão, isso não é verdade. O Sr. Presidente Mascarenhas Monteiro foi, confirmo, muito ativo. Não foi uma pessoa, um presidente que fizesse a vida fácil ao governo, não é nada verdade isso. Não é? Pelo contrário, houve muitas situações de choque e tentou-se a todo custo e conseguiu-se de facto arredondar essas zonas de choque, mas foi um presidente ativo. Penso que de facto o presidente Pedro Pires não foi tão ativo, não valorizou suficientemente a Constituição. Não nos esquecemos do episódio em que promulgou uma lei que toda a comunidade dizia que era inconstitucional, alegando motivos políticos. Mais tarde o Tribunal Constitucional veio a confirmar a inconstitucionalidade da lei que ele tinha promulgado. Eu penso que essa forma de ver as coisas, ele é o guardião da Constituição, ele tem a consciência de que a lei viola a Constituição, mas por motivos políticos promulga. Penso que não foi de facto algo muito bom. Mas de todo modo não foi também uma rainha de Inglaterra. Nada que se tenha parecido com isso. A questão do Parlamento. Naturalmente que eu acho que o Parlamento tem andado, mas neste momento continua a ser insuficiente para dizermos que é o centro do sistema. E eu não estou de acordo quando o Dr. Astis Lima atribui culpas à oposição. Não é verdade isso, não é? A realidade é que, primeiro, funcionou sem que os deputados tivessem, de facto, fossem profissionais a tempo inteiro. Ainda hoje se permite que haja deputados que não funcionam a tempo inteiro. Portanto, o Estatuto permite isso, a legislação permite isso. Portanto, em 2000, ainda, quando o MPD estava no poder, aprovou-se uma primeira reforma. De facto, criou a possibilidade dos deputados exercerem a tempo inteiro. Mas essa é uma solução que trouxe alguns problemas. Recordo que há deputados que não receberam ainda os seus vencimentos dos primeiros meses de 2001 e, portanto, criou problemas. Mas este, hoje, já não é um grande problema. Hoje o problema é outro. De facto, a Assembleia funcionava com muito mais intermitência, mas hoje continua a funcionar com intermitência. A exigência que hoje se faz à Constituição, que hoje se faz ao Parlamento, é que funcione com menos intermitência, que funcione de uma forma permanente. E a reforma que está em curso neste momento, que ainda não foi discutida, mas está numa fase de discussão interna da comissão que foi criada para esse efeito, vai no sentido de que o Parlamento tenha um funcionamento mais permanente. Há outras questões, por exemplo, não está determinada a periodicidade com que o Primeiro-Ministro deve comparecer no Parlamento para um debate com os deputados. Não foi possível ainda, a Constituição remete para o regimento não estabeleceu. Portanto, eu acho que há um déficit ainda de debate político no próprio Parlamento, e os grupos parlamentares não têm recursos, iradamente em termos de assistência técnica, para que os deputados que são políticos, de facto, exerçam o seu papel, mas numa base de apoio técnico de que carecem efetivamente. Portanto, eu acho que ainda o Parlamento, tendo feito já um bom percurso, não está em condições de ser o centro do sistema e que, se nós queremos que, de facto, a Constituição seja cumprida nesse aspecto, temos que dar ao Parlamento os recursos necessários, humanos, materiais e financeiros, para funcionar de uma forma permanente, para que haja cada vez mais debates, para que haja, portanto, uma capacidade também técnica de apoio aos deputados, para que exerçam uma função legislativa. Neste momento,
facto, a função legislativa, a iniciativa da função legislativa pertence essencialmente ao Governo, praticamente ao Governo. Penso que se irá ver a alteração dessa situação, mas isto não acontecerá enquanto não houver, de facto, um outro sistema. Pergunta-se, uma série de perguntas, faço rapidamente. A questão da regionalização não implica a revisão da Constituição. O artigo 231 da Constituição permite autarquias supramunicipais na concepção que pensa que a regionalização é para criar autarquias supramunicipais. A Constituição permite isso, não impõe, mas permite. Já falámos de intermitência do Parlamento. Salário mínimo nacional. Boa pergunta, eu acho que a Constituição impõe isso e eu creio que essa questão foi discutida, foi prometida, não foi concretizada, está neste momento ainda em sede de concertação social, não se sabe quando efetivamente haverá. O déficit orçamental já é um problema, não acredito que conste a regra de ouro da Constituição da República. Ainda não há uma percepção generalizada na sociedade cabo-verdiana dos problemas financeiros que estão a afetar o nosso país. Não há. E, portanto, não vejo que essa questão da regra de ouro da Constituição vá suscitar um interesse muito grande da comunidade, da sociedade e dos próprios atores políticos. Ainda muita gente vive na ilusão. Nós estamos numa situação, como o resto do mundo, é difícil, situação financeira, que se agrava cada vez mais. É importante que se tomem medidas para conter o déficit e a dívida. Sim, senhora. Do nosso lado, com certeza que estaríamos abertos a discutir essa matéria, muito frontalmente, mas não acredito que se possa chegar a consenso para que a regra efetivamente conste da Constituição. Penso que são essas questões. Obrigado.